Saudações a todos os nossos irmãos e irmãs católicos. Somos profundamente gratos por sua presença contínua em nosso canal. Que a paz de Cristo esteja com você hoje e sempre. Enquanto refletimos juntos, esperamos que você ache esta mensagem inspiradora e encorajadora. Pedimos que você se junte a nós para assinar nosso canal para que possa se manter atualizado sobre tudo o que compartilhamos, enquanto caminhamos juntos na fé. Antes de mergulhar no tópico de hoje, vamos fazer uma pausa para uma oração à Nossa Mãe Santíssima. Eu te ofereço meu espírito, Maria, filha amorosa de Deus Pai. Preserve a vida de Deus em meu coração. Proteja minha mente e vontade, para que todos os meus pensamentos e desejos sejam agradáveis a Ele. Ave Maria, cheia de graça, bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, interceda por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recentemente, uma revelação poderosa e surpreendente de Mirjana de Medjugorje enviou ondas por comunidades religiosas e seculares em todo o mundo. Uma visionária conhecida por sua profunda conexão com a Virgem Maria, a profecia de Mirjana despertou intenso interesse e preocupação. Segundo ela, um importante líder global está destinado a renunciar antes de 1º de dezembro. Essa revelação causou ondas de especulação, mexendo com os corações de muitos que acreditam no poder dessas mensagens proféticas. Mirjana, após receber uma visão profunda da Virgem Maria, compartilhou com grande clareza o que tinha visto. A Virgem Maria falou de tempos tumultuados pela frente, tempos que desafiariam a própria estrutura da estabilidade da humanidade. Maria alertou sobre desastres naturais cataclísmicos, com inundações, secas e tempestades sem precedentes devastando a Terra. Essas calamidades testariam a fé da humanidade como nunca antes. As consequências seriam devastadoras, deixando regiões inteiras do mundo em ruínas e desafiando nossa capacidade de responder com resiliência e unidade. Mas a mensagem não parou por aí. A Virgem Maria também falou sobre o aumento das tensões globais, com crescente instabilidade que levaria a mais conflitos e revoltas. Uma grande mudança no cenário político é prevista, especialmente em relação a uma figura de alto escalão intimamente ligada à União Europeia. A saída deste líder, disse a Virgem, criaria um vazio que desencadearia uma agitação significativa, levando ao caos e mais instabilidade no cenário global. Esta profecia despertou medo e esperança. Medo, por causa dos imensos desafios que temos pela frente. No entanto, também esperança, porque a mensagem carrega um profundo chamado à ação, um chamado à preparação, tanto espiritual quanto prática. As palavras da Virgem Maria nos lembram da importância de nossa fé, oração e resiliência espiritual enquanto enfrentamos estes tempos incertos. É um chamado à oração, para buscar a proteção de Deus e nos aproximarmos dele enquanto o mundo ao nosso redor parece se desfazer. Ao refletirmos sobre esta profecia, somos lembrados da necessidade urgente de nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Não se trata apenas de sobrevivência física, mas de fortalecer nosso relacionamento com Deus, viver com integridade e abraçar nosso chamado para sermos testemunhas de seu amor e misericórdia. Por meio da oração, especialmente do rosário, encontramos a força para suportar as provações que vêm. Por meio dos sacramentos da confissão e da Eucaristia, recebemos a graça de que precisamos para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve com coragem e fé. Vamos nos unir em oração, assim como a Virgem Maria pediu que Mirjana compartilhasse.
Vamos orar não apenas por nossa própria proteção, mas pela proteção de nossas famílias, nossas comunidades e do mundo. Diante da incerteza, devemos permanecer firmes em nossa fé, apoiando uns aos outros enquanto aguardamos o desenrolar desses eventos proféticos. Que possamos permanecer vigilantes, preparados e firmes, confiando na providência divina de Deus e na intercessão amorosa de Nossa Mãe Santíssima. Ela está conosco, nos guiando, nos levando à paz, não importa quão turbulento o mundo possa se tornar. Oremos pela sabedoria para entender essas mensagens, pela força para responder a elas e pela fé para seguir em frente com confiança, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado. A velocidade com que a mensagem da Virgem Maria se espalhou foi nada menos que extraordinária. A gravidade de suas profecias impactou profundamente os fiéis, despertando um senso de urgência e reverência entre aqueles que entenderam o peso espiritual por trás de suas palavras. Muitos, reconhecendo a autoridade sagrada da Virgem Maria, correram para igrejas e grupos de oração, buscando consolo e orientação diante do que acreditavam ser um acerto de contas espiritual e ambiental que se aproximava. Em sua mensagem, a Virgem Maria enfatizou a importância da unidade e do fervor espiritual. Ela exortou os fiéis a orar com intensidade, explicando que somente por meio da oração coletiva e da solidariedade espiritual o mundo poderia esperar evitar os eventos horríveis que estavam por vir. A noção de vingança divina, embora difícil para muitos contemplarem, tornou-se um tema central em sua profecia, encorajando uma reflexão mais profunda sobre as ações da humanidade e a necessidade de arrependimento. As palavras da Virgem trouxeram uma poderosa dimensão espiritual às discussões em andamento sobre as mudanças climáticas globais. Embora as preocupações ambientais tenham sido expressas por décadas, sua profecia ressaltou a urgência de agir imediatamente. De acordo com Maria, o planeta logo passaria por condições climáticas extremas nunca antes vistas, inundações que engoliriam cidades inteiras e terras agrícolas, áreas costeiras devastadas por tempestades ferozes e regiões outrora prósperas tornadas estéreis por secas implacáveis. Esses desastres naturais não eram apenas coincidências, mas uma forma de retribuição divina, destinada a levar a humanidade a refletir sobre seus caminhos e retornar a Deus em oração. O que pareceu mais preocupante para muitos, no entanto, foi a profecia da Virgem a respeito de um importante líder da União Europeia. Ela previu a morte dessa figura, o que desencadearia uma onda de instabilidade política e econômica. Relacionamentos já frágeis entre as nações se romperiam, e conflitos irromperiam enquanto os governos lutavam para manter a ordem em meio ao caos. A convulsão global que a Virgem Maria descreveu parecia inevitável, e sua mensagem era clara: a humanidade não poderia esperar suportar esses tempos turbulentos sem paz e reconciliação. A revelação de Mirjana agiu como um chamado para despertar, desencadeando um profundo despertar espiritual em todo o mundo. À medida que as notícias da profecia se espalhavam, houve um aumento notável no número de pessoas buscando refúgio em sua fé. As igrejas se tornaram santuário, cheias de pessoas que buscavam conforto e direção por meio da oração. Em todo o mundo, comunidades se reuniam para vigílias e sessões de oração coletiva, com foco na paz, na misericórdia divina e na renovação espiritual. Nesses momentos sagrados, muitos redescobriam sua profunda conexão com Deus e reforçavam seus laços com outros crentes. A mensagem de Maria era tanto um aviso solene quanto um chamado à ação. Ela exortou todos os crentes a refletirem sobre suas vidas, a buscarem perdão e a viverem com mais amor e compaixão.
A penitência se tornou um ponto focal, à medida que as pessoas voltavam seus corações para atos de caridade e serviço, ajudando os necessitados como uma expressão tangível de sua fé. A Virgem Maria pediu uma transformação profunda nos corações e ações, enfatizando que somente vivendo de acordo com a vontade de Deus a humanidade poderia esperar suportar as provações vindouras. Seu chamado ao arrependimento não era apenas sobre salvação pessoal, mas também sobre cura coletiva. Somente por meio de um profundo compromisso espiritual com a justiça, a paz e a caridade os fiéis poderiam permanecer fortes contra as forças da divisão e da calamidade. À medida que o mundo se prepara para o que está por vir, a mensagem de Maria ressoa mais alto do que nunca: o caminho para a sobrevivência tanto física quanto espiritual está na fé, na unidade e no compromisso inabalável com o amor de Deus. Por meio da oração, penitência e atos de caridade, os crentes podem enfrentar os desafios vindouros com coragem, sabendo que a proteção e a graça divinas os acompanharão a cada passo do caminho. Em um mundo que enfrenta turbulência crescente, o chamado da Virgem Maria por unidade, compaixão e oração não poderia ter chegado em um momento mais crucial. À medida que as famílias se reuniam em oração, havia uma paz notável que se instalava em seus lares, uma calma divina que os ajudava a se preparar para os tempos incertos que viriam. Acreditava-se que, ao se unirem em oração, as famílias poderiam invocar a assistência divina necessária para navegar pelos desafios que o mundo estava prestes a enfrentar. O cumprimento das profecias da Virgem inaugurou uma transformação profunda, uma que transcendeu as crises políticas e ambientais e desencadeou um reavivamento espiritual entre os fiéis em todo o mundo. Embora o mundo lutasse contra a instabilidade geopolítica e desastres naturais cada vez mais graves, a mensagem da Virgem Maria iluminou o caminho a seguir, um caminho de oração, solidariedade e responsabilidade ambiental. Apesar do sofrimento, a turbulência destacou a necessidade urgente de resoluções diplomáticas e de ação coletiva para a preservação do nosso planeta. Mais do que nunca, o chamado da Virgem por oração e unidade ressoou com as pessoas ao redor do globo, inspirando-as a trabalhar por um mundo mais pacífico e harmonioso. Os próprios desafios que antes pareciam intransponíveis se tornaram os catalisadores para esse despertar espiritual. Durante esse período de adversidade, um renascimento espiritual se desenrolou. A revelação de Mirjana serviu como um chamado à ação, e pessoas de todas as esferas da vida começaram a se envolver em atos de serviço e compaixão. A oração se tornou uma ferramenta poderosa para combater o medo e a incerteza, ajudando indivíduos e comunidades a extrair força de sua fé. Famílias e comunidades locais se unirão, não apenas para orar, mas para apoiar uns aos outros, cultivando um profundo senso de solidariedade que transcendeu os esforços comuns. As lições de amor e ajuda mútua assumiram o centro do palco enquanto as comunidades se uniam para enfrentar as provações que viriam, aproveitando a esperança e a força fornecidas por sua fé compartilhada. O mundo, alterado para sempre pela mensagem de Mirjana, foi compelido a se preparar espiritualmente para os desafios que estavam por vir. O chamado da Virgem Maria foi claro: as tensões geopolíticas iminentes e as convulsões climáticas só seriam resistidas por meio do fortalecimento de nossas vidas espirituais. Sua mensagem não foi apenas de advertência, mas de esperança, uma luz guia para ajudar a humanidade a navegar por mudanças profundas com coragem e resiliência. Ao abraçar esse chamado à preparação espiritual, poderíamos enfrentar as provações que viriam não como indivíduos isolados, mas como uma comunidade unida de crentes. Diante da adversidade, a profecia da Virgem Maria tornou-se tanto um aviso quanto um farol de esperança.
Ela exortou a humanidade a refletir sobre nossas vidas, buscar a reconciliação e resolver viver vidas de amor e justiça. O chamado à ação não era apenas espiritual, era um chamado para que as pessoas fizessem um balanço de suas ações e abraçassem uma vida enraizada na compaixão, oração e paz. Os desafios que se aproximavam não eram apenas testes de sobrevivência, mas oportunidades de crescimento espiritual e renovação. Enquanto nos preparamos para o futuro desconhecido, vamos atender ao chamado da Virgem e fortalecer nossa fé. Vamos rezar juntos, construir pontes de compaixão e buscar a justiça em tudo o que fazemos. O poder da oração, a força da unidade e a resiliência do amor nos guiarão pelos tempos mais sombrios. Juntos, como uma comunidade global, podemos superar qualquer provação, assim como encontramos força uns nos outros e em nossa fé compartilhada. Somos gratos por você ter tirado um tempo para assistir ao vídeo inteiro. O que você pensa sobre o tópico de hoje? Por favor, deixe um comentário abaixo e lembre-se de se inscrever em nosso canal, clicando no ícone do sino para receber notificações de vídeos futuros.